na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Enquanto eu me arrumo aqui. Muito bem. Foi aí? Reconheceu? Pronto, reconheceu. Então vamos lá. A gente tem estudado nos últimos domingos a Epístola de Paulo aos Efésios. E hoje à noite nós damos sequência a isso, né? E embora hoje seja o Dia das Mães, o texto nos fala de um presente de um pai ao seu filho. Lembrando que a Bíblia nos diz que Deus ele é visto como pai, mas ele também é visto como mãe. Primeira vez que eu disse isso causou um pouco de choque, mas de fato é isso que os profetas no Antigo Testamento dizem. Em Isaías ele menciona isso, Jeremias também, mas sobretudo Isaías, de que mesmo que uma mãe se esquecesse do filho que ainda mama, então imagine você uma mulher, é difícil que uma mulher faça isso? É muito difícil, mas a gente sabe que existe. Volta e meia a gente assiste na televisão, mulheres que abandonaram crianças em lata de lixo, colocaram uma caixinha de sapato, jogaram na frente da casa de alguém. Tempos atrás eu assisti de uma senhora que ela teve a capacidade, né, a habilidade de concretar o bebê dela dentro de um bloco de concreto. Sabe esses blocos de concreto, né? Cinza. É óbvio que é cinza. Perdoem aqui. Esses blocos de concreto grandão que tem o que? Vácuo, buraco no meio. Então, e prendeu ali. E alguém ouviu um bebê chorando e foram ali falando, mas que não é possível. Olharam do outro lado, não tinha ninguém. Ele só podia estar no meio e estava justamente ali. Há um tempo mais atrás, na Lagoa da Pampulha, lá no meio de Belo Horizonte, né? No centro de Belo Horizonte, também um senhor viu aquilo que parecia ser um miado de gato dentro de um saco preto de lixo. E aí ele ficou, olha, tem um gato, parece ter um gato, onde é que está esse gato? Será que está em cima de alguma árvore perdida? Vamos chamar o bombeiro. Ele falou, mas tem alguma coisa mexendo naquele saco? E o cara falou, não, então deve ser o gato. E aí ele foi correndo, pegou um pedaço de madeira e começou a cutucar para trazer o saco de, sabe esse saco preto de lixo que a gente bota lixo dentro? Para trazer para dentro e parecia um miado. De fato, se você ver o vídeo, eu vi. Até escrevi um texto sobre isso, coloquei no meu site. E aí a hora que ele puxa, ele fala, não é um gato, é uma criança. E aí o cara fica espantado com aquilo. Ele pega o bebezinho no colo e fala, meu Deus do céu, é uma criança. Ele sai correndo. E a pessoa que estava filmando fica desesperada, desliga e vai correndo atrás também. E um dos profetas do Antigo Testamento disse isso. Ainda que uma mulher pudesse se esquecer do filho que ainda mama, eu nunca me esquecerei de ti, diz Deus. Ele diz, eu tenho vocês gravados, o nome de vocês, nas palmas das minhas mãos. Eu nunca me esquecerei de vocês. Aqui Deus se apresenta como uma mãe. Como uma pessoa com caráter materno, com uma atitude materna, com uma lembrança materna. A gente sabe de várias histórias de pais que esqueceram os filhos, mas mães dificilmente esquecem. Embora eu já ouvi algumas histórias de mães que esqueceram filhos trancados dentro de carro, e com o alarme ligado, e aí manda vir o chaveiro, e aí quando o chaveiro chega, demora 2 horas para chegar, e o bebê trancado lá dentro, e o pessoal falando, não quebra o vidro, minha senhora, vai morrer, bebezinho. Ela falou, não, porque o seguro é muito alto. E aí a gente fica imaginando, que tipo de mãe que é essa, né? Mas existe mulheres que estão mais preocupadas com o valor da franquia do seguro do que com o bebê dela morrer por alguma razão ali dentro, né? Mas ainda que as mulheres, no tempo em que vivemos, se esqueçam dos seus filhos, a Bíblia nos apresenta um Deus que nunca se esquece daqueles que são filhos e filhas dele. Mas a Bíblia também nos apresenta Deus como um pai. E Jesus, especialmente, fala de Deus como um pai. Como nosso Pai que está nos céus. Ele nos ensinou a orar dessa maneira. Pai nosso que estás nos céus. E o tempo todo ele menciona esse pai como aquele que dá a ele muitos presentes. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, porque o texto dessa noite fala um pouco sobre isso. O texto é Efésios 2:8. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, faça. Ou se não, está aqui na projeção. Eu ainda estou me acostumando, porque agora a gente não tem mais o telão, está só nas TVs. Essa letra está pequenininha, ou está bom, ou está grande? Sejam verdadeiros, sinceros, porque da próxima vez eu aumento. Tá pequenininha, né? Puxa vida. Agora não tem como eu aumentar. Eu vou ler tudo. Mas eu prometo que da próxima vez eu aumento, tá bom? Para mim aqui tá grande, mas eu sei que até no fundo fica pequeno de fato.
Mas o texto diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso agora. Então, algumas verdades que a Bíblia nos traz são as seguintes. A primeira delas, o texto começa com essa expressão: porque pela graça sois salvos. Vocês sabem que Paulo, antes desse texto aparecer aqui na carta, ele fez duas coisas. A primeira, que está no capítulo 1, é uma oração. Na verdade, duas. O primeiro capítulo dessa carta foi uma oração. E essa carta fala sobre o quê? Essa carta fala sobre igreja. O que é igreja? Para que serve igreja? Como é que funciona uma igreja? Quem são os líderes de uma igreja? Essa carta foi escrita há aproximadamente 1940 anos atrás. Por volta do ano 60, 62, ou talvez um pouco antes que isso, depois de Cristo. Então, há mais de 1900 anos atrás, quando a igreja estava em em seu primeiro século praticamente. Os primeiros 50 anos da história da igreja. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso. Uma das igrejas que, se ele não plantou, pelo menos ele foi corresponsável pelo início da igreja naquela cidade que era a segunda maior cidade do mundo naquele tempo, só perdia para a cidade de Roma. A cidade de Éfeso tinha aproximadamente 250 mil a 300 mil habitantes, era maior que Araraquara. Era a cidade capital da província ali, que era a província de Esmirna, alguns chamam também de província da Ásia Menor, seja como for, aquela região onde Éfeso estava e existia, ela era uma das capitais do mundo, uma das principais. Heráclito, que é um dos principais filósofos pré-socráticos, alguém muito famoso na filosofia, no estudo da história da filosofia, ele é de Éfeso, e ali foi fundada uma escola de filosofia muito famosa também. De modo que essa cidade, ela não era só conhecida pela sua sabedoria, pelos filósofos que dali surgiram, meio que ligada à Grécia, ali próxima à Grécia. Não era só conhecida também pela sua grandeza, não é? E fama política e tudo mais. Ela também era conhecida por ser uma cidade do tipo Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo. Essas cidades grandes que entram e saem pessoas o tempo todo. Éfeso era uma cidade assim. Era uma cidade de passagem para muita gente. E Paulo estabeleceu ali uma base da sua própria missão, do seu ministério. Ele ficou por volta de 3 anos na cidade de Éfeso. E ali ele ensinou muitas coisas. Quando ele saiu dali, na terceira viagem missionária que ele fez, porque ele era de Antioquia, e ele fazia viagens missionárias e voltava para Antioquia. Na terceira viagem, Paulo foi preso, vocês sabem disso. Quando ele voltava da viagem, ele parou em Jerusalém, que vivia na região ali da Judéia, uma grande fome e seca na época, e ele coletou ofertas de várias igrejas da Ásia Menor, da Grécia, enfim, onde ele passou, e ele levou ajuda financeira para essas igrejas ali da Judéia que estavam passando fome. E lá Paulo foi preso. O cara, e ele é um cara de fato, quando a gente estuda a história dele, foi preso. Passou alguns anos preso, algum tempo preso em Jerusalém. Dali, ele seria levado para Roma, porque ele disse que ele era cidadão romano, ele apelou para César. E ele deveria, então, ser julgado diante do próprio imperador. E aí, então, ele passou algum tempo em Cesareia, numa cidade ao norte de Jerusalém, na beira do mar, no território de Israel, alguns anos ali. Ali ele teve a oportunidade de conhecer alguns governadores, alguns generais, que ele evangelizou e quase se converteram, diz o livro de Atos. Dali ele pegou um navio para ir para Roma. No meio dessa viagem o navio naufragou. Ele quase morreu no meio do mar. Ele e o restante do pessoal, dos bandidos que estavam no navio, porque era um navio de bandido, tipo esse comboio quando você está viajando, você vê aquele, não é ônibus, né? Aquele carro grande cheio de bandido dentro. Você sabe que tem bandido porque tem um carro de polícia na frente, um carro de polícia atrás, e esse carrão é meio azul, meio branquinho. Vocês lembram do que eu estou falando? E passa correndo e você tem que sair da frente, e você sabe que tem ali ou preso indo para hospital, ou sendo transferido, né, de penitenciária. Enfim, Paulo estava dentro de um negócio desse, só que naquela época era navio. Mais de 200 pessoas, todos eles presos, que estavam sendo levados de Cesareia de Filipe para Roma. No meio da viagem o navio afundou.
sobreviveram, pararam numa ilha, e aconteceu várias coisas extraordinárias ali, até que Paulo chegou em Roma, e ali ele ficou por vários anos preso. E nesse tempo que Paulo esteve preso ali, ele decidiu escrever para várias pessoas e várias igrejas. 4 dessas cartas foram consideradas pela igreja como inspiradas: Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. Essa carta que nós temos aberta diante de nós. Paulo escreveu ela da cadeia. Por que ele escreveu para os Efésios? E por que ele escreveu sobre o que é a igreja? Porque ele sabia que aquela igreja era importantíssima para o restante da cristandade. Quem é que morava em Éfeso nessa época? O apóstolo João. Quem é que morava com João nessa época na cidade de Éfeso? Maria, a mãe de Jesus. Ela morreu ali em Éfeso. Se você tiver a oportunidade de conhecer essa cidade, ontem a gente estava vendo aqui o Eliezer, foi com você que eu vi, né, Eliezer? Não, foi com o Sérgio que eu vi. Ela fica 2 quilômetros próximos de uma cidade que chama Selçuk, lá na Turquia. A cidade de Éfeso não existe mais, ela foi destruída, só tem as ruínas. Mas ela fica assim, cerca de 1,5 km, 2 km, praticamente do lado, as ruínas dela, de uma cidade turca chamada Selçuk. Você pode ir lá e conhecer. E Paulo então escreveu para eles, por causa da grandeza da cidade, da influência daquela igreja, do respeito que ela tinha em toda a cristandade, por causa de quem estava ali, quem passou por ali, quem foram seus pastores. Então Paulo escreveu para eles sobre o que é ser uma igreja de verdade. Porque escrevendo para eles, ele sabia que eles iriam influenciar os outros. E eu espero em Deus que essa carta nos influencie, para que a gente também saiba o que é ser igreja. O que é ser uma igreja? Nessa semana, as comunidades aqui da Liberdade começaram o estudo de um livrinho, não é? Chamado A Igreja de Jesus Cristo. Antes, durante e depois da história. É um estudo dessa epístola, dessa carta de Paulo aos Efésios. O que é a igreja? Ela é uma instituição, é uma denominação, é um grupo de amigos que se reúnem informalmente, não precisa ter pastor, não precisa ter padre, não precisa ter ninguém, porque a igreja é amizade, é bater papo, o importante é a gente estar junto. O que é igreja? Porque hoje você vê a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja D, e aí o que todo mundo fala é, se é um Deus só, por que tem tanta igreja? Se está tão dividido, alguma coisa deve estar errada. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? O que é igreja, gente? Não, para mim, igreja é a igreja batista. Era a igreja de Jesus. Jesus era batista. Ah, não, Jesus era pentecostal. Não, Jesus era católico. Não, Jesus era espírita. Não, Jesus era presbiteriano. Não, Jesus era mórmon. Não, Jesus era testemunha de Jeová. E aí cada um vai puxando a sardinha. Não é? O que era? A mesma boa pergunta é, Jesus era cristão? Vocês já pensaram nisso? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus não era cristão. Jesus era um judeu. E ele cumpriu a lei e morreu segundo a obediência que lhe era devida, por causa de gente como eu e você, que jamais conseguiríamos obedecer uma das leis sequer. Uma. A gente já quebrou todas. Se você fala o seguinte, eu nunca matei. Eu sinto muito dizer para você que Jesus ensinou que só de você odiar uma pessoa, ter raiva de alguém, você já matou ela no seu coração. Porque para Deus, assim, ele não olha mais para o resultado final, mas para aquilo que começa o resultado final. Você não chega e mata alguém porque você fala, eu estou com vontade de matar ele hoje. Pá, matei. Ai, gostoso. Não é assim. Para você matar uma pessoa, aquela pessoa tem que fazer o quê? Ela te irrita, ela te provoca, ela te rouba, ela fere alguém que você ama, ela te calunia, ela faz alguma coisa que te deixa nervoso, com raiva, você fica com raiva dela. E Jesus ensinou exatamente isso. Que a raiva, o desejo de que alguém morra, já é essas. Por isso, se você já sentiu raiva de alguém alguma vez na sua vida, você já matou. E se você disser que você nunca cometeu isso, a Bíblia te chama de mentiroso. Então, a Bíblia é mentirosa, porque eu nunca odiei ninguém. Muito bonitinho, palmas para você, né? Você achar que você é tão santo. A Bíblia também fala que aqueles que se acham tão santos são as pessoas que estão em maior escuridão. Porque quanto mais escuro tá, menos luz a gente vê. Menos a gente entende, menos a gente percebe, menos a gente se enxerga. Porque tá tão escuro, é tanto pecado, que a gente não consegue ver um pouquinho só de quem verdadeiramente a gente é. Então Paulo escreve para eles, para dizer quem é a igreja.
E ele começa essa carta no primeiro capítulo orando. Porque antes da gente falar o que é igreja, mais importante de saber o que é igreja, é saber como é a espiritualidade da igreja. A vida de comunhão que a igreja tem com Deus. E quem que é a igreja? Igrejas são pessoas, vivas e mortas. Aquelas que estão aqui na terra e aquelas que não estão mais, que já estão com Deus no céu. Todas essas são a igreja. A igreja visível, que está aí no mundo, a gente pode conversar com eles e vê-los e tocá-los e cantar com eles, enfim. E a igreja invisível, que é aquela que está do outro lado da eternidade. Existe uma igreja lá em Portugal, que alguns amigos há um tempo atrás foram e visitaram, uma igreja construída de ossos. Vocês já ouviram falar dessa igreja? Não sei se vocês conhecem, alguém aqui já visitou, mas é uma igreja construída com ossos. Lá em Portugal, uma igreja católica, muito famosa, muito conhecida, eu não lembro agora o nome da cidade, e nela tem uma placa do lado de dentro da igreja. E na placa está escrito exatamente assim, com palavras portuguesas, não é? Nós, abre aspas aqui, né? A frase, nós, ossos que cá estamos, pelos vossos esperamos. Fecha aspas. Você entra na igreja e você lê isso. Nós, ossos que cá estamos, pelos vossos esperamos. O que essa plaquinha nessa igreja, né, construída de ossos, ensina pra gente, ou lembra pelo menos? Que, gente, uma hora acaba. Uma hora passa. A gente é feito de pó. E você acreditando ou não nisso, um dia esse pó vai voltar para a terra, como era. E vai virar terra, porque os bichinhos lá vão comer. Não é? E os bichinhos que vão comer vão ser comidos por outros bichinhos. E que vai virar terra. No final das contas, você vai virar terra, vai sobrar só o osso, vão pegar esse osso, se não levarem para aquela igreja, o que farão? Colocarão dentro de um saco preto, que é o que fazem, e colocarão no ossuário, e lá ficará por um bom tempo, guardado. É isso que vai acontecer comigo um dia. Mas quando esse osso estiver lá, eu estarei mais vivo do que nunca. E vocês também. Se lá vocês estiverem comigo. Mas se não estiverem comigo, um dia vocês vão estar lá também. Eu pelo menos espero que vocês estejam lá. Porque se vocês não estiverem lá, vocês estarão em outro lugar, que a gente nem gosta de pensar e mencionar. Mas que é verdadeiro e existe também, mas que não foi feito para a gente como nós. O próprio Cristo disse que ele foi feito para o diabo e seus anjos. Não para os homens. Não é um lugar para homens. Mas porque homens não suportam Deus, Deus então dará para eles um presente chamado inferno. Já que eles não suportam a presença de Deus, imagina como seria o céu para essas pessoas. Insuportável. Esse lugar de choro, ranger de dentes e desespero. E quando Paulo entra no capítulo 2, depois de orar a Deus, agradecendo muito a Deus, por uma misericórdia que existe na pessoa de Deus, que veio sobre ele e o salvou. Paulo faz isso no primeiro capítulo. Depois ele ora pelos filipenses. Primeiro ele agradece ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ter nos dado o seu único filho. Paulo faz isso no começo dessa carta. Aí no final do capítulo 1 ele fala, agora eu vou orar por vocês, filipenses. Eu oro sempre por vocês, para que o amor de vocês sempre aumente. E para que a fé de vocês sempre cresça também. Que vocês não deixem de praticar boas ações, boas obras. E terem um amor que é visto na prática pelas pessoas. Não só na teoria, no blá blá blá, mas na prática. E aí acaba o capítulo 1, começa o capítulo 2. No capítulo 2, Paulo começa um assunto. Que é o assunto de quem são as pessoas que fazem parte da igreja. No capítulo 3 ele trata de outro assunto. No 4 ele vai falar de quem são os líderes da igreja, os oficiais, os pastores, presbíteros, diáconos, etc. No capítulo 5 ele vai falar sobre família. No capítulo 6 ele vai falar sobre as lutas que existem nas famílias, as lutas que existem nas vidas das pessoas, a batalha espiritual. Ele vai falar muita coisa, mas aqui ele está falando de quem é que faz parte da igreja. Ele começa o capítulo 2 falando que essas pessoas são aquelas que estavam mortas para Deus. O que significa alguém morto para Deus? Significa alguém que não acredita em Deus, é isso? Alguém morto para Deus é alguém que não acredita em Deus? E aí? Não, é óbvio que não. Tem muita gente que acredita em Deus, mas em seus corações Deus está completamente morto.
Se eles tiverem a oportunidade de falar uma verdade para agradar a Deus ou de contar uma mentira para ficar bem, eles não vão pensar em Deus. Eles vão contar mentira. Se eles tiverem a oportunidade de adulterar e está tudo ali, fácil. E não é só o adultério na prática, no ato, mas o simples pensamento. Você que tem um compromisso com um homem, com um rapaz, ou você que tem um compromisso com uma moça, e você esquece daquele moço, daquela moça, daquela esposa, daquele marido, e fica pensando na esposa do outro, como é que trabalha com você, ou que é teu vizinho, ou que, enfim, etc. Né? Se você tem essa atitude, isso se chama adultério. E se você tem a oportunidade de olhar, de pensar, ou de fazer aquilo que é chamado de adultério, você pensa em Deus. Se você não pensa em Deus, então Deus está morto para você. É isso que o filósofo Friedrich Nietzsche disse no tempo em que viveu e foi muito mal compreendido. Ele disse, Deus está morto. E aí muita gente fala, esse Nietzsche era um ateu, ele matou a Deus. O pai dele era pastor. Mas ele não queria dizer que nós matamos, Deus está. Não, ele está querendo dizer que na prática, os cristãos que falam que acreditam em Deus, parece que Deus está morto para eles. Porque quem é o Deus que a Bíblia fala que é Deus e que vocês falam que acreditam? É alguém para quem vocês não estão nem aí, para quem vocês não dão a mínima. Cujas palavras entram aqui e saem ali, se é que não passa por cima. Deus está morto. Mortos para Deus. Mas na verdade Deus não está morto, quem está morto é a gente. E Paulo diz isso no capítulo 2, no versículo 1. Nós estávamos mortos, a gente estava morto em nossos pecados, mas Ele... E aí ele começa a falar de um amor que não dá para entender. Porque essa vida longe de Deus leva a gente para a tristeza, leva a gente para a depressão, leva a gente para o vazio. Quando você encontra pessoas, ou você mesmo olha para si e diz, eu vivo um vazio dentro de mim. Eu tenho marido, tenho filhos, tenho netos, tenho esposa, tenho pais, tenho tudo. Mas aqui dentro eu não tenho nada. Eu ouvi uma vez a entrevista de Andrea Bocelli. Já ouviu falar desse cantor? O cantor italiano que é cego. Ele, hoje parece que ele não é mais tão famoso assim, mas teve uma época que ele era bastante famoso. Talvez por causa que a música dele fez parte de alguma novela, alguma coisa assim. Porque não é nem que o cara fica famoso, né? E aí então foram até lá para entrevistá-lo. Lá na Itália, e entrevistaram o Andrea Bocelli em sua mansão. E aí a moça, a repórter da Globo que o entrevistava, conheceu, sabe aquela entrevista que eles entram no banheiro, na sala, na cozinha, vê o tamanho da televisão, vê a torneira feita do que é, sabe essas... Vai para entrevistar, mas mostra até, não é, o rejunte do azulejo da lavanderia. Aí a moça estava fazendo isso e conversando com ele, conversa vai, conversa vem, e ela pergunta para ele, como é que é você, um cantor tão famoso, com uma esposa, mostraram a esposa dele, tão linda, uma casa tão maravilhosa. Conta pra gente como é essa experiência de você não conseguir tocar as coisas, ver as coisas. E ele diz, olha, não pense você que eu não desfruto dessas coisas, porque eu desfruto sim. Minha esposa é bonita e não preciso vê-la para sentir isso. Eu amo a minha esposa, tenho muito prazer com ela, muita satisfação, sou muito feliz com a minha esposa. Eu sinto o conforto da minha casa, sinto o conforto do som. Eu não vejo televisão, mas eu sinto o conforto de tudo aquilo que eu desfruto nessa casa. E sei que muita gente não tem o básico das coisas que eu tenho aqui. Mas sabe o que eu quero dizer? Ele diz, não com essas palavras, literalmente, né? Mas ele disse mais ou menos assim. Eu queria que você soubesse que apesar de tudo isso, eu sinto um vazio no meu coração. E essas palavras, quando eu ouvi aquilo, eu assustei. Porque nessa época eu estava começando aí na igreja, eu lembro de uma vez alguém ter falado sobre esse lance do vazio no coração, mas eu não estava muito aí para Deus nem para a igreja. Minha mãe que estava, mas eu não. Minha irmã também não, mas ninguém estava na família, né? Só a minha mãe. E aí eu, vazio no coração. Eu não tinha muita noção do que era isso, porque adolescente, né? Vazio no coração é aquela menina que não gostou de você e se está apaixonado, é o vazio no coração. Eu não tenho nem noção do que é um vazio no coração, de fato. E aí eu vi aquilo dele, aquilo ficou, eu não sei porquê, mas aquilo ficou marcado na minha cabeça. Por muito e muito e muito tempo. Vazio, um homem rico, um homem com tudo de bom, mas que faltava algo. Que fazia com que ele vivesse uma depressão, de fato. Uma tristeza que nada preenchia. Esposa, bebidas, conforto, luxo, fama, aplausos, prestígio.
mas tinha alguma coisa lá dentro que nada preenchia. E a repórter, lógico que terminou a entrevista, né, jogando a entrevista para cima, a bola para cima, mas aquilo ficou na minha memória. Depois de muito tempo, eu compreendi que esse vazio, como disse um filósofo francês chamado Blaise Pascal, ele é do tamanho do quê? De Deus. Era um filósofo cristão. O vazio existencial, ele falava, que é esse vazio no coração, esse sentimento de que nada nos preenche. Você vai para um churrasco e está tudo jóia, muito bom lá, mas acaba o churrasco, você volta para sua casa, você vai para uma festa, está tudo bem. É aquela frase de Facebook, puxa, é segunda-feira. Aí quando chega a sexta, a pessoa está feliz, não é? Porque vai preencher. Aí quando chega no domingo à noite, nossa, amanhã é segunda-feira. Ou não precisa nem chegar, chega em casa, você põe a cabeça no travesseiro e você encontra com o seu próprio coração, com o vazio que existe lá dentro, que é do tamanho de Deus. Deus é aquele que vem e coloca a vida nesse lugar onde existe morte, e tristeza e vazio. O livro de Ezequiel conta uma história do profeta Ezequiel de um vale de ossos secos. Vocês lembram dessa história? O povo de Israel lá na Babilônia, longe de sua terra, sem poder adorar a Deus, sem poder fazer o culto que faziam, longes e distantes de tudo aquilo que lhes era precioso. E aí Deus vem com essa historinha e falou para eles, não é? Por meio de Ezequiel, que teve essa visão de um vale de ossos secos. O vale é a nossa vida. Os ossos secos, o vale é a vida no sentido do contexto, não é esse mundo em que a gente vive. Os ossos secos somos nós. Lembra da igreja de Portugal? Não precisa chegar lá, nós já somos gente morta. É como os zumbis. A gente já é morto que está vivo. E a gente se alimenta não de outras pessoas, mas do pecado, para a gente se manter vivo. Porque a gente não sabe o que é estar vivo de verdade. Vocês já leram ou já assistiram filmes ou livros de zumbi? Eles se alimentam de cérebro de outras pessoas para manter-se vivos. Os seres humanos são, de certo modo, zumbis. São pessoas que para Deus estão mortas e se alimentam de coisas mortas, que é o pecado, para poderem ter vida, porque eles não sabem o que é ter vida. E assim se destroem, vivem vazios, carentes, ausentes de alguma coisa que lhes traga vida. Por isso que Paulo diz que é pela bondade de Deus, pela graça que nós somos salvos. Ele vai dizer isso, ele vai construir isso em Efésios 2, de 1 a 7. E quando ele chega no 8, ele diz, é pela graça que vocês hoje estão aqui. Hoje são salvos. Hoje tem o coração de vocês despertado para Deus, acordado para Deus. Em nosso país, conhecido como um dos países mais cristãos do mundo, ele é também um dos países mais mortos do mundo. Para Deus. É um país onde a imoralidade cresce cada vez mais, a violência, a banalização da vida. Vocês viram aquela senhora, não é? Que saiu de sua casa para buscar a Bíblia que ela esqueceu na igreja. No meio do caminho, ela passou no mercado, comprou um cacho de bananas para levar para as duas filhas que ela tinha, uma ainda bebezinha, a outra um pouquinho maiorzinha. O marido estava esperando, ela foi na igreja buscar a Bíblia. E aí no meio do caminho uma criança ficou olhando para ela, ela pegou e falou, você quer uma banana? A menina falou, eu quero. Ela foi lá e deu uma banana. Vieram o pessoal do bairro e deram uma surra nela. Foi filmado e está no YouTube. Porque confundiram ela com uma sequestradora de crianças. Que estava ali dando uma banana para aquela criança, enganando a criança para matar a criança. Era uma irmã nossa na fé que estava indo na igreja buscar a Bíblia. Deu a criança porque a criança pediu a banana. A moça foi enterrada ontem ou anteontem. E as duas meninas passaram o Dia das Mães sem a mãe. Eu não tive coragem de ver, mas se você tiver no YouTube, você vê a cena do espancamento e da morte dessa senhora. Por quê? Porque nós somos como gente morta, vivendo no mundo morto, onde existe uma verdadeira banalização da vida, banalização da moral, da ética, das virtudes. A gente já não quer mais nem saber do outro. A gente quer saber do nosso umbigo, da nossa barriga, da nossa vontade. Se o meu corpo quer, eu busco e me satisfaço. Ainda que isso custe a tristeza do outro, eu não estou nem aí para o outro. Eu estou aí para mim. Porque o importante, segundo a filosofia desse mundo, é ser feliz. O importante é você estar bem.
O que nós não ouvimos nessa filosofia mundana é que esse buscar o seu próprio bem, egoísta, te tornará uma pessoa cada vez mais vazia, mais triste. E muitas pessoas têm descoberto uma alegria que não acaba nunca e que é focada não em si mesma, mas no outro. E quando essas pessoas começam a viver pensando também no próximo e têm atitudes literalmente cristãs, essas pessoas começam a desfrutar de uma alegria que antes elas nunca conheceram em suas vidas. Maridos começam a pensar nas esposas. Esposas começam a pensar nos maridos. Pais pensam em filhos antes de tomar atitudes e decisões na vida. Filhos pensam nos pais também antes de fazer certas besteiras por aí. Porque essas pessoas, agora transformadas por Deus, convertidas a Cristo, elas não vivem mais para satisfazer a sua própria vontade. Elas vivem para os outros também. Pessoal, eu quero dizer para vocês que essa mudança só pode acontecer na vida de alguém se Deus intervir, se Deus mudar, se Deus converter. Senão, isso nunca acontecerá. Por isso que Paulo fala que é pela graça sois salvos. Lá no versículo 5, se você olhar aí na tua Bíblia, Paulo citou isso, pela graça sois salvos. Mas ele deixou a ponta solta no final do verso 5. Qual é o meio de uma pessoa ser salva? Ele vai explicar no verso 8, logo em seguida, que é por meio da fé. Agora, fé no quê? Porque para uma pessoa ser salva, transformada, é necessário que ela creia, que ela tenha fé. Mas fé em crer, em quê? É como eu perguntei para aqueles jovens que foram batizados agora, né, no começo do mês, em 1º de maio, mas na verdade eu perguntei no final de abril para eles, o que é crer, né? O que é fé? Por exemplo, se eu for na zona do Meretrício, a hora que eu sair do culto aqui, e levar um ou dois aqui comigo, chegar lá e perguntar assim, meninas, quem de vocês aqui acredita em Jesus, levanta a mão. O que vocês acham que vai acontecer? Primeiro elas vão dar risada na minha cara, né? Você está fazendo aqui o quê? Você está no lugar errado, né? Não, é sério, quem acredita em Jesus? Ou se eu chegar num boteco hoje à noite, saindo daqui, eu for para um boteco, você sabe que boteco, domingo, 10 horas da noite, difícil alguém estar lúcido. Como é que fala? Lúcido, isso, obrigado. Aí eu chego lá, quem aqui que acredita em Jesus? O que vocês acham que vai acontecer? Com muita alegria no coração, eles vão levantar a mão. O pastor, vou chamar até de pastor, né? Nem sabe se é, né? Amém, glória a Deus. Né? Isso é fé. Isso é fé. É como eu falei hoje cedo, na escola bíblica que a gente tem aqui de manhã, é a mesma fé que muitos aqui têm na Dilma, ou no Alckmin, não é? Quem aqui acredita na Dilma? Eu, né? Você já viu a Dilma? Não. Você comeu com a Dilma? Não. Você tomou café com ela hoje? Não. Você apertou a mão dela hoje? Não. Mas você acredita nela? Acredita. É a mesma coisa em Deus. Eu nunca vi Deus, nunca toquei em Deus, nunca conversei com Deus, nunca recebi nada de Deus, nunca ofereci nada a Deus. Mas eu acredito nele. Muitas pessoas acreditam em Deus como acreditam em pessoas que nunca viram. Sabem que existe. Sabem que estão lá. Como em Deus, sabe que existe, sabe que está lá, mas está morto para Deus. Está morto. Aliás, muitas vezes, só de falar de coisas de Deus, a pessoa já se incomoda. Se incomoda muito. Às vezes, para ir numa igreja, a pessoa se incomoda. Às vezes, para fazer uma oração, a pessoa se incomoda. Para ler uma Bíblia. Gente que é de igreja, muitas vezes. Gente batizada. Eu conheci, inclusive, líderes de igreja. Que às vezes para fazer uma oração, ter uma vida devocional, era duro. Por quê? Porque o coração morreu para Deus. Paulo fala para Timóteo, que era um jovem pastor. Talvez ele não era tão jovem assim, mas ele era pastor. Timóteo, cuidado. Por causa da cauterização do coração. O meu coração, o que é cauterizar? Quando uma pessoa tem diabetes ou outras enfermidades, não é o que acontece com a cauterização. É quando certa parte do corpo vai morrendo, e ela cauteriza, não sente mais. E às vezes de tanto bater, a parte do corpo até cai. Ou por outras razões de cauterização.
Assim é o coração e a mente de muita gente. Está morto para Deus, não sente mais. Peca, fala, mente, adultera, rouba, trapassa, mas não sente nada. Para aquelas pessoas, tanto fez quanto tanto faz. Fé em quê? O que é que de fato pode nos salvar? O que é que de fato pode nos libertar? Bom, eu coloquei aí no slide, e Paulo fala sobre a suprema riqueza de sua graça, porque Paulo fala que é por causa dessa graça, desse amor, que é riquíssimo, Deus enviou Jesus. E é Jesus quem salva. É Jesus quem nos coloca, primeiro ele nos convida, e depois nos coloca num vivo caminho, que nos leva para Deus. Mas existem alguns textos bíblicos que eu gostaria de ler com vocês, e que explicam isso melhor. E talvez você não consiga ler, mas se você conseguir, eu vou pedir que os homens leiam comigo nesse momento, esse texto de Romanos 3, 22 a 25. Vamos lá? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse texto é muito curioso, né? Mas eu só quero destacar o seguinte, mediante a fé para manifestar a justiça. Ou seja, a gente que era antes condenada à perdição eterna, perdida, agora é absolvida e é encontrada e é salva. Por meio da fé. Um outro texto curioso é esse. As irmãs agora leem comigo, por favor. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos todo mundo ler esse texto agora de 1 Pedro 1,5? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. O tempo todo ele está dizendo que a salvação é por meio da fé. O que leva ou traz a salvação para alguém é a fé, e não as obras. Por isso que Paulo vai dizer, ainda no texto que a gente está lendo em Efésios, que isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que significa o isto? O isto é tudo aquilo que está dos versos 4 a 8, que é a salvação, a graça, a fé. Tudo isso é um presente de Deus que vem a nós. Se você não tem isso, se você não tem essa fé, se o seu coração ainda anda vazio para as coisas de Deus, você precisa pedir a Deus que te dê fé, que te aumente a fé, que te transforme a vida. Jesus Cristo disse que isso aconteceria somente com as pessoas que Deus quisesse. Vários textos dizem isso. Ouça João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quem é que vem a Jesus? Aquele que o Pai dá. Se o Pai não me der a Cristo, eu não tenho condições de ir a Cristo. Porque eu estou morto, eu estou cego pelo pecado. Dizer não, eu posso ir a Deus. Isso é obras. Isso é achar que eu sou alguém que eu não sou. Isso é porque eu não me enxergo, porque eu estou tão no escuro que eu não consigo perceber a minha total incapacidade, até mesmo de crer da maneira correta. Um outro texto de Cristo é João 6,44. Vamos ler todos juntos? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Eu vou ler de novo para você, escute. Ninguém, você está dentro disso? Tá, todo mundo tá. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Você pode ir até Jesus se o Pai não trouxer você até Jesus? Se você disser que sim, você está cego, surdo, mudo, morto. Jesus deixa claro que nós somos um presente do Pai para o Filho. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o trouxer. É nesse sentido que nós somos essa graça, esse presente. No mesmo capítulo, no verso 65, e prosseguiu.
Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Isso não está só aqui. Em Mateus 16, 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Ele estava falando com Pedro, né? Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem é que abriu os olhos de Pedro para que ele compreendesse quem é Jesus? O Pai que está no céu. Não foi carne ou sangue que te revelou, nem mesmo você que chegou a essa conclusão, Pedro. Foi o Pai que está nos céus que te revelou isso. E em João 1, 12, 13, ele diz, mas a todos quanto o receberem. Você já recebeu Jesus em seu coração? Você já abriu o seu coração para Cristo dizendo, entra em minha vida, muda a minha história. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, então nem todo mundo é filho de Deus, que é outra bobeira que a gente escuta aí fora, né? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que nem todos são. Aqui ele está dizendo que algumas pessoas, elas se tornam filhas de Deus. Por quê? A saber, aos que creem, têm fé em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, não é por causa da sua vontade que você nasceu de novo, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É de Deus que nos vem a vontade para irmos até Jesus. Em Atos 16, 14, o texto está aí, diz que certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Sabe por que um dia você entendeu as coisas que a Bíblia diz? Porque Deus abriu seu entendimento, sua cabeça para você entender. Pode ser que você até hoje diga, olha, eu não entendo a Bíblia. E se Deus não abrir sua cabeça, você não vai, você vai continuar não entendendo. Assim como você que entende, já falou para muita gente que não entendeu, por mais claro que você foi, e você não é capaz de conseguir fazê-la entender. Porque é obra de Deus abrir o entendimento das pessoas. Por isso, se você não compreendeu, por que você ainda não pediu a Ele? E insistentemente me dê fé, mude a minha mente, mude o meu coração. Me purifique a cabeça para que eu possa compreender coisas mais santas. Ao invés dessas porcarias que eu encho minha cabeça todo dia, semana inteira. Romanos 10, 14. Como porém invocarão? Como porém invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí mais à frente, eu ia pôr o texto, mas eu sem querer apaguei o texto que está mais adiante no capítulo 10. Ele diz que a fé, a razão de nós enviarmos pessoas para pregar, é porque a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. Ou seja, a fé não está dentro de você. A fé vem. Vem de quem? Daquele que é o autor e consumador da nossa, que é quem? Jesus Cristo, diz Hebreus capítulo 12. O autor da fé, aquele que consuma a fé, aquele que envia a fé enquanto sua palavra é pregada. É o texto de hoje. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Para ninguém bata no peito e fala, eu tomei a decisão. Eu dei o primeiro passo. Eu mudei a minha vida, eu fui, eu decidi. Você não faria nada disso se Deus antes não tivesse aberto sua mente e coração, não tivesse tocado em seu coração, não tivesse chamado você para vir. O último texto é esse. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Para que a gente possa se tornar uma filha de Deus. Para que a gente possa se tornar uma primícia de Deus. Alguém que pertence a Deus. É necessário que Ele dê um dom perfeito que vem do alto. Um dom chamado fé. Por isso que eu ensino meus filhos e outros a quem muito amo, que eles têm que pedir para Deus uma coisa só, que Deus dê fé. Papai do céu, me deu a fé que vem do Senhor. Me dê esse presente, me dê a fé para que eu acredite no Senhor de todo o coração.
Se Deus não te der essa fé, você continuará cego pelo pecado, correndo atrás dele, achando que é ele que vai te deixar feliz, achando que é ele que vai te satisfazer, achando que é o churrasco, a janta depois do casamento que você foi convidado, achando que é aquela festa que você vai sair daqui e vai para ela, achando que é trocar figurinha na época da Copa, que é isso que te deixa feliz. Sendo que há uma felicidade proposta esperando por você. E a única coisa que você tem que saber é, venha até Ele, se arrependa dos seus pecados, porque é de graça que você é salvo, por meio da fé. Não é das obras, para que ninguém bata no peito. O texto termina dizendo, pois somos feitura dele, no versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu concluo dizendo para você que a obra, fazer a coisa certa, eu vou encerrar com isso. Muita gente fala isso, não, mas eu sou uma pessoa boa. Mas ser uma pessoa boa não é nada mais do que a sua obrigação. Não bata no peito porque você é uma pessoa melhor do que o seu vizinho, do que o seu parente. Você não é mais, nem menos. Você só é o que você tinha que ser. Não, porque eu nunca matei, nunca roubei, meu nome não é sujo, e outras coisas que muita gente fala, né, batendo no peito. Isso não leva ninguém para o céu. Isso não é mérito nenhum para Deus olhar em você e bater palma para você. Isso não é nada mais do que a tua obrigação. Agora, aquilo que vai te levar para o céu, aquilo que vai fazer com que o céu venha até a terra e que você já viva como se estivesse no céu, ou seja, você tem uma vida extremamente feliz nesse mundo, cheia de paz. Não é o pecado que tem feito parte da tua vida até aqui. Mas é você negar a si mesmo. É você olhar para a vida que você tem vivido até aqui e dizer, de fato, eu não quero mais essa vida. E você dizer isso para Deus, lá na tua casa, trancando a porta do teu quarto. Não é vindo na frente aqui na igreja diante de todo mundo, não. Mas é lá na tua casa, num lugar sozinho, dizendo isso para Deus ver, não para eu ver. Porque eu não vou mudar a vida de ninguém. Mas Deus lá, quando te vê honesta e sinceramente, porque muita gente veio à frente 3, 4 vezes na vida, mas nunca foi capaz de dobrar o joelho uma vez sozinho no quarto para orar. É lá que Deus te vê. É lá que Deus te escuta. É lá que Deus te transforma. Jesus disse para que nós entrássemos no quarto, trancássemos a porta e falássemos em secreto com o Pai. E o Pai em secreto nos veria e nos responderia. Então, quando você entrega essa vida a Jesus, você nega a si mesmo, você deixa essa vida que você tem vivido até aqui e passa a ser um seguidor de Jesus. Como? Conhecendo mais a pessoa dele, lendo sobre ele, frequentando os lugares que falam sobre a pessoa dele, amando mais a ele, gostando dele, crescendo em amizade com ele, porque você vai ver que isso é possível, porque ele está vivo. E tem muita gente aqui que sabe dessa verdade. Pra gente aqui, muita gente, isso é um fato. Então isso vai fazer com que a tua vida cada vez mais esteja perto dele e longe de tudo aquilo que até hoje tem te matado por dentro. Tem trazido tristeza, aflição, depressão, angústias, vazios, perdas, frustrações. O pecado só traz isso, gente. Mas quando você deixa isso tudo e corre para Deus, você encontra o contrário de tudo isso. Ao invés de morte, você encontra vida. Ao invés de tormento, você encontra paz. Ao invés de desespero, você encontra esperança. Ao invés de culpa, você encontra perdão. O convite é para que a gente corra para Deus. Para que a gente entregue a nossa vida a Deus. Eu gostaria que a gente encerrasse esse momento cantando a Ele palavras que tenham a ver com isso. Se você puder, eu te convido a se colocar em pé e nos acompanhar nessa canção.